Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, hoje mudou nosso cenário, já que a casa que eu estava morando, eu mudei, graças a Deus eu consegui financiar um apartamento, inclusive eu estou nele. Estou fazendo algumas mudanças ainda, mas por enquanto o nosso cenário será esse, amém? O nosso texto, a nossa lição de hoje, a lição de número 3, e o nosso tema é o ministério de Jesus. Nós vamos ver com o ministério de Jesus, algumas coisas foram desenvolvidas. No nosso texto do dia, que está em Apocalipse 19:16, diz assim: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, não vamos usar essa questão, dizer que Jesus tem tatuagem na sua coxa. Irmãos, isso não tem nada a ver com tatuagem. Tem alguma igreja, um segmento, que usou esse tipo de título para dizer que Jesus tinha uma tatuagem em sua coxa. Não tem nada de tatuagem. O que tem aqui claro, ele foi recebido nos céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus sempre foi Rei, Jesus sempre foi Senhor. Só que agora ele vem sendo exaltado, como ali em Salmos 24 diz: olha, portais eternos, entrará o Rei da Glória. E agora nós vemos que ele aparece em Apocalipse com essa inscrição na sua coxa. Mas a nossa síntese aqui também, sendo Senhor do Universo, Jesus veio ao mundo para servir-nos e fez isso através de um rico e abençoador ministério que possuía 3 grandes âmbitos: o profético, o sacerdotal e a realeza. Ou seja, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Jesus é as 3 coisas. Aqui no nosso texto bíblico, que está em Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, e nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Jesus ele veio para remir. Jesus é a oferta, como nós vamos ver nessa lição, e o ofertante. Ele veio remir, ele veio lavar, ele veio resgatar o homem do pecado. Em Hebreus, a Epístola aos Hebreus, ela sempre descreve a questão do sacrifício, né? Como se fosse um resumo do livro do Levítico. E aqui nós vemos como que isso aconteceu. Nós vamos ver até que faz uma comparação de Jesus até mesmo com Melquisedeque. E aqui no versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus era Deus, sempre foi Deus e continuou sendo Deus, só que ele padeceu. Ele foi feito filho, até que a gente pode colocar até filho do homem, né? Filho do homem no sentido claro, ele tinha um pai carnal, ele tinha uma mãe carnal. E nós vemos aqui que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu a obedecer, não que Jesus não obedecesse, mas Jesus obedeceu todas as regras deste mundo, seu pai, a sua mãe, ele sempre foi obediente às questões desta vida. Aqui no tópico 1, mais especificamente na nossa introdução, enquanto Jesus esteve entre nós, ele exerceu um ministério, isso é, um serviço. Jesus, ele não veio para servir, e sim para ser servido. Jesus veio a este mundo único e exclusivamente para servir aos homens, para servir como oferta e para servir como ofertante. Jesus ele foi ofertante e também Jesus foi oferta. Jesus ele veio para este mundo para servir. E servir quem? Servir a nós, que somos seguidores do teu reino, que aceitamos, fomos aceitos e aceitamos essa condição de estarmos com Jesus. Que condição é essa? Não imposta nenhuma condição, nós fazemos de livre e espontânea vontade. Jesus esteve entre nós e serviu-nos como profeta, sacerdote e rei. Jesus, meus irmãos, como eu disse, Jesus, apesar de ter nascido num lugarejo, vindo de um lugar, né? Ele nasceu em Belém, mas ele foi para Nazaré, estando naquele lugar, crescendo naquele lugar, se desenvolvendo como homem naquele lugar. Nós vemos que Jesus nunca deixou de ser profeta, Jesus nunca deixou de ser sacerdote, Jesus nunca deixou de ser rei. Ele foi essas 3 coisas, mesmo não tendo um reino. O Pilatos perguntou: mas cadê o seu reino? Jesus fala: meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino espiritual. Jesus não precisou sentar na cadeira de Pilatos, na cadeira de Herodes, nada disso. O reino de Jesus é um reino espiritual. Tópico 1. O ofício de profeta.
Em Jesus cumpriu-se o anúncio profético de Moisés. Em Deuteronômio 18, 15 ao 19, temos o anúncio de um personagem que, num futuro indeterminado, exercerá o ministério profético com autoridade e poder semelhantes a Moisés. Ou seja, Moisés, ele libertou o povo da escravidão do Egito. Jesus, ele nos libertou da escravidão mundana e trouxe nós para o seu reino da sua maravilhosa luz, o reino do seu amor. Jesus, ele nos tira da condição de pecadores, Jesus nos tira da condição, não que nós não deixamos de ser pecadores, mas aquela escravidão do pecado, e nos traz para o seu reino, para nós estarmos na sua presença. Jesus, ele cumpriu esse ofício. Jesus, ele cumpriu o ofício de profético de Moisés, que Moisés, né, ele resgatou o povo do Egito, e Jesus tira o pecador do mundo. E aqui vai dizer, poder semelhante, milênios após a partida da grande profeta de Israel, surge no curso da história humana Jesus de Nazaré, aquele que, segundo Atos 7,37, é o cumprimento histórico daquele longínquo anúncio profético. Irmãos, desde o Jardim do Éden nós vemos que já havia, já tinha uma profecia acerca daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Depois nós vamos ver no Gênesis, vai ver a questão, até mesmo como já disse, Melquisedeque é uma figura do sumo sacerdócio, daquele que não tem genealogia, que ninguém sabe. Mas aqui nós vemos o quê? Que tudo isso que acontece na palavra de Deus, principalmente no livro do profeta Isaías, tudo se cumpriu e continua a se cumprir. Na questão de Isaías, que ele vai vir num jumentinho, filho de jumenta, como seria a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele foi colocaram folhas no chão, as suas roupas, para que Jesus passasse em sua entrada triunfal em Jerusalém. Aqui, no tópico, na parte 2, o profetismo de Jesus. Tendo em Jesus de Nazaré um típico discurso profético. Jesus sempre profetizou. Jesus, ele profetizou, ele falou acerca do reino do Pai e ele profetizou algumas coisas que viriam ser depois, principalmente quando nós lemos Mateus 24. Mas eu queria ler uma parte aqui. É assim que deve viver um profeta, ardorosamente trabalhando para construir uma realidade melhor no presente, através de uma sistemática denúncia do pecado e, ao mesmo tempo, consciente daquilo que ocorrerá no futuro. Irmãos, é tão importante isso, porque Jesus, ele nunca deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer, nunca desanimou. A sua mensagem sempre foi na mesma linha, ele nunca mudou a sua mensagem para poder agradar o seu ouvinte, como nós vemos hoje. Eu quero alcançar mais o público, então eu vou mudar, dar uma mesclada na mensagem, para poder melhorar, para que eu possa alcançar. Jesus nunca precisou fazer isso. O profeta, ele profetiza aquilo que Deus manda. E é assim que Jesus fazia. Jesus, sendo Deus, claro, ele era Deus, Jesus sempre foi Deus, porém ele profetizava porque ele sempre falava do Pai. Olha, o meu Pai. Então ele sempre profetizou aquilo que o Pai mandou, que ele profetizou, que o Pai não precisava mandar nada, irmãos. Porque na verdade ele também é Deus, daquilo que sempre um Deus Todo-Poderoso faz, que é profetizar aquilo que tem que ser profetizado, falar aquilo que tem que ser falado, não importa o seu ouvinte. O importante é fazermos a vontade de Deus. E eu acho muito interessante aqui que o profeta verdadeiro, ele denuncia o pecado. Tem muitos hoje que sobem em cima do púlpito, eu sou profeta de Deus. Profeta de Deus não é para ficar profetizando bênção. Abre a sua mão, eu vou te dar agora, receba a unção. Não sei o que, faz assim. Irmão, profeta de Deus não fica fazendo simpatia gospel para poder que as pessoas possam receber a bênção. E sim, ele profetiza, ele denuncia o pecado, porque o povo, nós precisamos melhorar as nossas condições. E quem diz isso? E quem fala sobre isso? Hoje muitos falam muitas coisas, porém poucos falam acerca do pecado, e isso é muito complicado. Na parte 3, a urgente necessidade de resgate no discurso profético de Jesus. A crise generalizada que se alastrou em nossa sociedade necessita de uma resposta à altura. Plataformas ou projetos humanos não serão capazes de solucionar a origem dessa tensão moral e espiritual que vivemos. Irmãos, eu queria até... Aqui tá muito bom essa parte aqui, mas Jesus, ele profetizou acerca do pecado dos fariseus. Jesus sempre contestou e contendeu contra os fariseus. Sempre foi a questão dos maiores de Jesus, os religiosos.
Porém, as pessoas precisam entender, nós precisamos entender que nós necessitamos verdadeiramente de um Salvador. Tem muito crente que não sabe disso. Ah, mas não, irmão. Jesus para ele pode ser o gênio da lâmpada, Jesus para ele pode ser um bom investimento de valores monetários, Jesus pode ser muita coisa, menos o Salvador. Então aqui nós vemos que nós temos a necessidade urgente, claro, uma necessidade urgente de Jesus ser o nosso Salvador. Porque Jesus aqui, o discurso profético de Jesus sempre foi acerca do reino dos céus. Claro que Jesus falava algumas coisas aqui da terra, mas sempre as parábolas que ele usava aqui, os elementos que ele usava nessa terra, era sempre para apontar para o reino dos céus. E aqui no tópico 2, o ofício de sacerdote, o perfeito sacerdote. O que é o perfeito sacerdote, irmãos? O perfeito sacerdote é aquele que leva de um homem para Deus. Enquanto o profeta traz de Deus para o homem, o sacerdote ele leva do homem para Deus. Ele tem essa responsabilidade. E nós vemos que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha que estar com a sua vida no altar, ele tinha que sacrificar primeiro por ele e pela família, para depois sacrificar pelo povo. Tem até uma lenda que na época dos Macabeus, o sumo sacerdote entrava com a roupa cheia de sinos, com uma corda amarrada na cintura, e se os sinos parassem de bater ali, porque ele morreu, tinha que puxar, porque não poderia ter entrado no Santo dos Santos, o sumo sacerdote não estava em condições de entrar. Então nós vemos aqui que quem que é que está levando as nossas necessidades? Quem que é que está fazendo algo pelo povo? Porque muitos falam que fazem algo pelo povo, porém estão fazendo algo por si mesmo, não estão fazendo nada pelo povo. O povo é a última coisa que ele vai pensar. Quando ele pensa no povo, não é para interceder pelo povo, para levar a oferta para Deus, a oferta do povo para Deus, não. Às vezes é só para si mesmo. Mas o sacerdote verdadeiro é aquele que leva verdadeiramente as orações, as petições, as coisas do homem para Deus. É claro que hoje nós podemos ajoelhar dentro do nosso quarto, orar, Deus vai nos ouvir. Mas a questão é, quando nós temos essa possibilidade que o sacerdote ele está à disposição, porque às vezes a gente não vai usar o ofício sacerdotal, mas o sacerdote para nós ainda continua sendo um símbolo de quê? De intercessão, porque é isso que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Então leva do homem para Deus. Não é leva do homem para si mesmo, leva do homem para Deus. Tem essa responsabilidade. Parte 2. Ele foi ofertante e oferta. É como nós dissemos. Jesus, ele se ofertou. Ele ofertou e também foi o ofertante. Ele se deu como oferta e ele se ofertou a si mesmo. Então nós vemos que os sábios do Oriente, aqui no 2, o amor de Jesus por nós revela-se no fato de seu compromisso radical conosco. Ou seja, ele entregou tudo, irmãos. Jesus não teve nenhuma reserva. Jesus veio e deu tudo que ele podia dar para o homem. Foi isso que ele fez. O que ele podia dar para o homem? A sua própria vida. Porque qual é o pastor que dá a própria vida pelas ovelhas? O único é Jesus. Então Jesus, ele deu a si mesmo para resgate de muitos. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus realizou por nós. E é isso que nós temos que levar em consideração. Porque Jesus, ele deu tudo de si para nós. Ele se colocou totalmente à disposição da humanidade. E mesmo assim a humanidade não valoriza a sua presença. É interessante, muito interessante, que muitas religiões falam acerca de Jesus, mas um fato interessante. Por que muitos ainda falam de Jesus? Por que muitos ainda continuam a falar de Jesus? Ninguém fala de Maomé, ninguém critica Maomé, ninguém critica Buda, ninguém critica nenhuma dessas outras religiões, ninguém critica Joseph Smith, ninguém critica esses homens, mas criticam Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Você só pode criticar alguém com veemência quando alguém está vivo. E Jesus está vivo, por isso que ele é tão criticado. Ele se deu de oferta, ele venceu o pecado e nós estamos aqui tendo essa disponibilidade de aprender acerca do teu reino através da sua presença.
Parte 3. A Igreja de Cristo, uma comunidade sacerdotal. Em inúmeros momentos nas Escrituras somos informados dessa maravilhosa verdade. Aqueles que seguem o Cristo serão reis e sacerdotes do bom Deus. Por isso devemos fazer da nossa existência um grande movimento de oferta e sacrifícios a Deus. Irmãos, oferta e sacrifício não é levar dinheiro, não é lá comprar um carneiro, uma ovelha, levar na igreja. Não é nada disso. É a nossa própria vida. É a nossa própria vivência, a nossa própria existência. Nós entregarmos para Deus. Negarmos a nós mesmos e aderirmos o reino da luz. Tópico 3. O ofício de rei. Jesus é rei. Só lembrando aqui do 3, do ofício sacerdotal, que falamos acerca até, fazer uma comparação de Melquisedeque. Interessante saber e ressaltar uma coisa. Jesus, ele era sacerdote, só que ele não era da tribo de Levi. Jesus, ele era da tribo de Judá. Mas Jesus foi constituído sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, meus irmãos, é da época de Abraão. Não existia ainda, não tinha sido ainda colocado esse ofício de sacerdote, sumo sacerdote. Esse ofício foi realmente instituído na época de Moisés, quando ele estava no deserto, que Deus queria cultuar com o seu povo. Parte de número 3, tópico 3, o ofício de rei. Jesus é rei? Sim, Jesus é rei. E ele vem da linhagem real. Que linhagem é essa? Através de José. José era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Então nós vemos que Jesus, ele é rei. Por quê? Mas Jesus não era filho de José, porque José não teve relações com Maria, tudo bem. Mas é que José, ele adota Jesus como filho. O sobrenome de José, com certeza, estava no nome de Jesus. Jesus, ele foi adotado por José. Por isso que Jesus, ele aprende o ofício do pai, que era carpintaria. Parte 2, a acusação mentirosa. Os inimigos de Jesus não tinham como acusá-lo em nada. Ele foi impecável em todas as suas ações, cerimoniais, sociais e morais. Jesus, meus irmãos, nunca teve problemas. Ele sempre pagou seus impostos, ele sempre fez tudo certinho. Ele era, como diz um certo pregador, ele era um rabino legalizado. Por quê? Todo rabino tinha seus discípulos. E se ele tinha seus discípulos, ninguém podia mexer com ele. Então Jesus poderia ter seus discípulos, por quê? Porque ele era um rabino legalizado. Jesus era um mestre legalizado. Então, fizeram muitas acusações com ele. Já que ele era um rabino, ele deveria estar adotando as diretrizes daquilo que o Sinédrio mandava que fosse feito. Não podia sentar com os pecadores. Então Jesus infringiu as leis do sacerdócio, as leis do sacerdócio não, as leis dos fariseus, né? As leis do Sinédrio, não as leis da Bíblia. Jesus infringiu a lei deles, porque Jesus sempre colocou a vida, o amor ao próximo, acima de todas essas coisas. Por isso que Jesus contou a parábola do sábado e falou várias vezes acerca dessas coisas. Por quê? Porque Jesus não é que ele infringia a lei da Bíblia, ele infringia a lei dos fariseus, porque Jesus sempre colocou, a Bíblia sempre coloca o amor ao próximo acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, claro, abaixo de Deus. Parte 3, o Quírios, que foi trocado pelo César, né? Nós vemos que, há algum tempo, aqui vai dizer a facção política religiosa que controlava o judaísmo no primeiro século, revelou o ápice da sua ignorância espiritual ao rejeitar publicamente Jesus como um Senhor. Quírios é declarar César como seu rei. Então nós vemos aqui, o que aconteceu? Quando falaram acerca do rei, que Pilatos falou, olha aqui, o seu rei estava com Jesus e Barrabás, olha, aqui é o seu rei. O que eles falaram? O que o povo ali falou? O que aqueles que estavam ali presentes, que votaram, vamos dizer assim, na questão de Pilatos soltar Barrabás, votaram a favor de Barrabás, disseram, não temos outro rei. César é o nosso rei. Só César é o nosso rei. Nós não temos outro rei. Mas esse aqui é Jesus, o rei dos judeus. E até reclamaram quando Jesus foi colocado na placa rei dos judeus, né? Acharam ruim, mas o Pilatos disse, olha, o que escrevi, tá tudo aí e não me fala mais nada. Então foi o que aconteceu. Então, e outra coisa aqui também do César, é que chegou um determinado momento que os imperadores romanos, os Césares,
eles exigiram uma adoração do povo, eles exigiram ser adorado. Como o povo judeu aprendeu na Babilônia e foi tratado e foi curado da idolatria, eles não fizeram isso e muitos depois, nas perseguições que houve ali mais ou menos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que foram mortos, na igreja primitiva muitos foram mortos porque não adoravam a César. E a nossa conclusão, o tríplice ministério de Jesus garantiu-nos o direito a uma perfeita salvação. Tendo aprendido com o Senhor, sejamos seus imitadores nesta geração. Que imitadores é essa? Profetizar, irmãos, interceder e exercer o quê? Uma mentalidade nobre, porque quando fala de rei, é a nobreza, é uma mentalidade mais nobre. O quê? Que respeita mais. Claro, nem todos eles respeitam, mas tem toda uma simbologia acerca da nobreza. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a inscrever e que Deus te abençoe. Fique na paz.